Podcast Tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, salve, galera. Domingo, né, é dia do resumo da semana. E essa semana não tem muita coisa para falar de São Paulo, além das especulações que surgem, jogador que chega, jogador que sai, né? Jogadores que saíram do clube, saíram vários, vai dar uma enxugada legal aí na folha de pagamento, né, do São Paulo. O Éder, aí, o Miranda, Reinaldo, jogadores em fim de contrato aí saíram. O Rafinha deve renovar, ainda não assinou, mas provavelmente vai assinar a renovação de contrato. Mas eu queria falar especificamente, como você viu aí na thumbnail, sobre uma especulação de uma posição que o São Paulo tem carência para mim, na minha opinião, que tem várias posições que o São Paulo é carente aí, lateral direito, lateral esquerdo. São Paulo precisa também de atacantes de velocidade, que o Rogério vem pedindo muito para a diretoria desde que ele chegou, ele vem pedindo. Mas na minha opinião, um bom time, um time vitorioso, um time que quer sonhar com alguma coisa, ele começa com um bom goleiro. E o São Paulo, né, a gente já sabe que desde que o Rogério se aposentou aí, desde que o Rogério parou de jogar futebol em 2015, o São Paulo não tem um goleiro que passa segurança para a torcida do São Paulo. Vários goleiros já passaram pelo São Paulo aí, o goleiro Denis, o goleiro Sidão, o Renan Ribeiro, o Thiago Volpe, né, os goleiros da base ali, o Lucas Perry, o próprio Thiago Couto, uma infinidade de goleiros aí passaram pelo São Paulo e não conseguiram dar conta da responsabilidade que é assumir o gol do São Paulo. Claro que sempre vai ter a sombra do Rogério Ceni, né, como goleiro, como ídolo do clube, mas uma hora isso precisa acabar, né? E se especula muito, né, que o São Paulo tá no mercado aí atrás do goleiro, e o São Paulo tentou, né, o goleiro do Boca Juniors, o Rossi, né, o São Paulo fez uma sondagem, mas parece que o Flamengo também está procurando goleiro aí com a saída do Diego Alves, do grupo do Flamengo, ou que deve ir pro Grêmio. O Flamengo está na busca de um goleiro e provavelmente já vai fechar com o goleiro Rossi, né, do Boca Juniors. Aí o São Paulo sondou também o Gatito, que acabou tendo uma lesão, tá em fim de contrato com o Botafogo, né, poderia vir de graça pro São Paulo, mas tá lesionado e provavelmente vai ficar aí 6 meses se recuperando de lesão. E eu vejo que não é uma boa opção pro São Paulo, né, é um bom goleiro, mas machucado, a gente não sabe como é que vai voltar, e o São Paulo precisa resolver o problema da posição, não arrumar outro problema, né. Os goleiros que tem hoje no elenco do São Paulo, o Felipe Alves e o Jandrei, oscilaram durante a temporada, né. O Jandrei teve momentos bons e momentos ruins, oscilou bastante. Quando o São Paulo precisou dele mesmo, ele teve uma lesão, ficou bastante tempo fora. O São Paulo precisou utilizar o Thiago Couto. O Thiago Couto também não foi bem, também não correspondeu, acabou sofrendo, sentindo a pressão. E veio o Felipe Alves, que fez bons jogos, mas também oscilou em alguns momentos. E pra mim, na minha opinião, não passa segurança para ser o goleiro titular do São Paulo no ano que vem, né? Apesar de ter contrato de empréstimo pro São Paulo até o final do ano, né? Pra titular, para as competições que o São Paulo vai disputar, aí Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, eu penso que o São Paulo tem que buscar um goleiro. E aí o São Paulo sondou alguns nomes, como eu falei, né? Goleiro Walter também, que era um goleiro que eu tinha bastante expectativa que pudesse vir pro São Paulo, que é um goleiro já experiente, que é um goleiro que, né, poderia vir e dar conta do recado. Parece que, além de não querer jogar no São Paulo, o São Paulo já fez proposta para ele também em outros momentos, é um goleiro que vai continuar no Cuiabá, que não foi rebaixado, e automaticamente vai renovar o contrato, né? Então as opções vão sendo escassas. Só que tem o goleiro John também, que o São Paulo especulou desde o meio do ano, antes até de trazer o Felipe Alves. O São Paulo especulava a contratação do John, né? E aí o Flamengo também especulou, mas o Flamengo agora provavelmente deve fechar com o Rossi. E esse goleiro John, ele tem uma questão, né? Ele é um goleiro que é reserva do time do Santos, do João Paulo, mas ele teve um destaque ali, ele tem poucos jogos na carreira, se não me engano, menos de 80 jogos na carreira dele, e é um goleiro jovem e com pouca rodagem. Mas quando o Santos precisou dele em 2020, ali que o João Paulo não estava em condições de jogar, ele jogou Libertadores, foi vice-campeão pelo Santos na Libertadores, e é um goleiro ainda jovem, né? Tem, se não me engano, 24 para 25 anos. É um goleiro que é promissor, né? O goleiro sabe que estica um pouco mais na carreira, né? A idade, quanto mais experiente o goleiro é, melhor, né? Também, porque o goleiro evolui bastante com o tempo, com a experiência, né? E a questão da carreira dele é que, ficando no Santos, ele vai ter menos oportunidade, porque o João Paulo é o titular, e o empresário quer que ele saia do Santos, né? E o São Paulo surge aí como possibilidade. O Santos tá fazendo jogo duro, porque pede 8 milhões de reais pelo goleiro. Eu acho que é um valor alto, pela questão da pouca experiência dele, da pouca rodagem, de ser uma aposta pro São Paulo, mas também eu vejo que o São Paulo, não tendo muitas opções, deveria fazer essa aposta, pelo menos para tentar, né? Ver se pode ser um goleiro que chegue e dê conta, porque, como eu falei, o São Paulo, se quiser ter alguma expectativa de disputar algum campeonato, realmente para tentar ganhar algum título aí, ou no Paulista, ou na Sul-Americana, que são os títulos mais viáveis para o São Paulo. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ficam mais distantes da realidade do São Paulo, mas mesmo assim, mesmo os mais viáveis, é preciso, né, começar por um bom goleiro. Então,
surgiu esse rumor, e aí foi colocado na mídia também que o São Paulo pode fazer trocas, né? Tem alguns jogadores do São Paulo que poderiam ser usados como moedas de troca, e parece que o Santos toparia trocar por alguns nomes. Eu vou citar 3 nomes aí que foram especulados, né? O Patrick, o Lisiero e o Luan. Eu vou começar falando de uma possível troca sobre do John com relação ao Luan, que na minha opinião pro São Paulo seria muito ruim, porque pro São Paulo contratar o goleiro seria uma aposta, né? Ele pode dar certo, como ele pode não dar certo, né? E o Luan, ele é um jogador que pode ser utilizado pelo Rogério se ele estiver em perfeitas condições físicas, e parece que ele tá treinando aí, vai ficar o período de férias treinando para emendar com a pré-temporada, para voltar o melhor possível fisicamente, para poder estar à disposição do treinador para o Campeonato Paulista. E o próprio Rogério, em contraponto do que muitos falam, que o Rogério não gosta do Luan, que o Rogério tá descartando o Luan dos planos, o Rogério falou que o Luan é o que mais domina a posição ali de primeiro volante, de centro médio, cabeça de área, nome que queiram dar ali da função que ele joga como meio campista, né? Ele é um meio campista mais marcador, mas ele é um meio campista, ele sabe sair pro jogo também, arremata bem fordado, tem bastante qualidade. Ele é um jogador muito promissor, né? Começou no São Paulo, subiu da base pro profissional ali final de 2018, início de 2019, muito bem, né? Com o Diego Aguirre, ele subiu ainda, teve muitos bons jogos. E se o Santos, por exemplo, o São Paulo, de acordo com o que foi noticiado, o Santos aceitaria a troca, tanto de um como do outro que eu vou citar. Mas assim, o Luan especificamente, se ele vai pro Santos e tem um destaque, ele pode ser vendido pelo Santos. E ele é um jogador que, se for para ser vendido, que seja vendido pelo São Paulo, não por outro clube, pelo seu clube formador. Pro São Paulo tem um retorno financeiro com um jogador. Então, se ele for utilizado e ter destaque no São Paulo, ele pode ser vendido pelo São Paulo, né? E a não ser que os termos da negociação fossem por empréstimo. Seria interessante pro São Paulo um empréstimo do goleiro, por exemplo, no ano de 2023, do goleiro John, pro São Paulo testar com passe fixado, e um empréstimo do Luan também com passe fixado. E o São Paulo, de acordo com a valoração do jogador, como o Luan é mais valioso, o São Paulo colocaria um valor maior fixado de passe para o Santos comprar o Luan, ficar com o Luan em definitivo, e negociaria os termos do empréstimo do goleiro. Dessa forma seria interessante, mas trocar mano a mano, assim como tem sido falado, para o São Paulo, na minha opinião, pelo Luan seria um péssimo negócio. Já outra possibilidade que surgiu foi o Lisiero, né? O Lisiero também, dependendo da torcida do São Paulo, faria a troca tranquilamente, só que daí provavelmente já tem uma resistência maior em relação ao Santos, porque o Lisiero não foi bem no Internacional, o Lisiero não tem ido bem nas últimas temporadas, né? E muito pelo aspecto da vida pessoal dele, né? Do extra-campo do Lisiero, que ele é um jogador que tem muito potencial técnico, mas que não cuida muito bem da sua carreira, né? Não cuida da carreira como deveria um jogador profissional hoje deveria cuidar, né? E tem tido esses problemas. Só que, pelo que foi noticiado, o Lisiero vai receber uma oportunidade de ser testado no São Paulo, no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista vai ser um grande laboratório pros jogos do São Paulo, né, pra ver, pro torcedor ter uma ideia de que cara que o time vai ter, de como que vai acontecer, né, vai desenvolver o restante do ano, né, e o Rogério vai dar oportunidade para alguns jogadores aí da base, alguns jogadores que podem estar retornando de empréstimo. Eles eram deles. E a expectativa também de como o São Paulo perdeu o Reinaldo na lateral esquerda, ele teria hoje no elenco só o Wellington para a posição, e se o São Paulo não contratar um lateral esquerdo, teria o Wellington, teria que subir alguém da base, poderia ser o Patrick Lanza, mas que já jogou no profissional também, mas o São Paulo ficaria ali, né, com uma carência na posição. E o Lisiero, a posição original dele na base é lateral esquerdo, e existe uma especulação que ele possa ser utilizado, observado como lateral esquerdo no time do Rogério Ceni. E eu vejo que pro Lisiero vai ser uma última chance de recuperar a carreira, voltar pro São Paulo, né, e aproveitar essa chance, porque se ele não aproveitar essa oportunidade, provavelmente ele vai se tornar um jogador mediano, que vai jogar em clubes pequenos e vai viver de empréstimo pra lá e pra cá, e é uma pena, porque é um grande potencial, né, um jogador que se cogitava até uma transferência pro Barcelona ali, fez passaporte europeu e tudo já, e acabou não evoluindo, mas é a mesma situação praticamente do Luan, um jogador mais novo também, né? Se o Santos, de repente, São Paulo negociasse uma troca em definitivo, não seria tão ruim pro São Paulo, mas também seria um jogador que poderia se destacar no Santos e ser vendido, e da mesma forma como ele pode fazer uma boa temporada no São Paulo, se destacar e acabar sendo vendido e render pro São Paulo algum lucro financeiro também, né? Então, a questão do jogador no mais novo que complica isso, mas na minha opinião, se o Santos aceitar trocar o Lisiero pelo John, pro São Paulo é uma excelente troca, e pra mim, né, a melhor possibilidade dessa especulação seria uma troca com o Patrick. Por que eu acho? Eu sei que é uma opinião impopular, que a maioria dos torcedores aí não vai concordar, porque o Patrick fez uma boa temporada e tudo mais, mas a questão do atrito dele com o Rogério Ceni causou um problema muito grande, e bem, imaginando a cabeça do Rogério,
eu acredito que não tá superado como o Patrick tem falado que tá, né? Até porque o Patrick não apareceu ainda para falar, né, publicamente sobre o assunto e que tá superado, né? Só é um disque-disque. E eu acredito que o Rogério vai ter uma certa resistência de utilizar o jogador durante a temporada também. O jogador vai ter que penar muito ali para conseguir recuperar o status que ele tinha dentro do clube. E é um jogador que o treinador do Santos, o Odair Helman, gosta muito porque eles trabalharam no Internacional ali, 2018, quando o treinador começou como interino, foi efetivado no Inter, o Odair Helman, que começou a fazer sucesso como treinador ali, né? Apareceu ali pro cenário nacional ali, e o Patrick era um dos grandes destaques, então eles se dão muito bem, e o Helman já conhece o estilo de jogo do Patrick, e acredito que se encaixaria, e a possibilidade real dessa troca acontece dessa forma, né? Por conta disso, eu vejo que para o São Paulo seria o melhor cenário, porque o São Paulo se livraria de um problema, né, tirando o jogador do elenco. O São Paulo não sairia perdendo, porque não é um jogador tão novo assim, que possa render uma venda futura para o São Paulo, né, e é um jogador que veio de graça, né, o São Paulo negociou ele em fim de contrato com o Internacional, não precisou gastar, e o São Paulo vai receber um ativo do outro clube, que é um goleiro, né, um goleiro promissor, né, então eu acredito que na troca com o Patrick, o São Paulo tecnicamente leva vantagem, não, o Santos equilibra o negócio, a questão da qualidade técnica do Patrick no time do Santos, mas o São Paulo levaria vantagem pelos ativos, né? Você trocaria um jogador que tem problema no elenco, sem precisar investir um dinheiro, e resolveria um problema do elenco do São Paulo, que é goleiro, e ainda receberia um ativo que é um potencial promissor, né? O goleiro John. Então, eu particularmente, se o São Paulo fizer a troca pelo Patrick, não vou ficar nem um pouco triste, né? Mas vamos aguardar, porque existem esses rumores aí. O fato é que o São Paulo precisa de um goleiro, né? Imediatamente o São Paulo precisa buscar um goleiro para começar 2023, aí, o dia 14 de dezembro, se for, né, possível, que já esteja ali para treinar um goleiro para fazer parte do elenco em 2023. É isso aí, galera. Se você curtiu aí a minha análise, a minha opinião aí sobre essas trocas aí, sobre, né, esse foi o resumo resumindo as especulações da semana nessa possível troca aí do John por algum jogador do São Paulo. E é isso aí, galera. Curte aí, compartilha, comenta, se inscreve no canal, deixa o like aí e vamos que vamos. Um grande abraço, até a próxima.